Fala, Tanaka, sabia que tem um jeito de você ganhar dinheiro junto com o Papa? Exatamente isso. E eu nem tô falando das betezinhas que, nesse caso, transformaram $526 em 52.641 doleta, Tanakão. Tô falando de um ETF que se baseia nos princípios católicos, não é verdade? Os caras até fizeram aqui, ó, Habemus Papam, e também um ETF voltado a valores da Igreja Católica, que é esse aqui, ó, S&P Catholic Values ETF, e ele é da Global X, que tem muitos ETFs temáticos. Mas será que vale a pena investir nesse ETF, Japão? Tanakão, e lá para 2022 ainda era o Francisquim, que era o Papa. A B3 trouxe esse BDR de ETF, na verdade, que tem como um dos princípios, na verdade, olhar o que a Igreja Católica fala que é topzera para investir, mais até, na verdade, o que não se deve investir. Mas como eu falei, será que vale a pena a gente investir nesse ETF? E só um adendozinho aqui para quem não sabe o que é ETF. ETF é o Exchange Traded Fund, que são fundos negociados em bolsa. Então é como se fosse uma caixa de bombom, que eu sempre trago esse exemplo. Dentro da caixa de bombons tem vários bombons e, obviamente, tem alguns que tem 2, 3 e alguns que tem um só, como o Caribe, que é a grande polêmica se gosta de Caribe ou não. Então é como se você, ao invés de comprar cada bombom separadamente, você compra a caixa inteira, porque já vem vários bombons para você. Então, quando você compra o ETF, é como se você estivesse comprando uma cesta de ações, uma caixa de bombons, na verdade, e que vão representar ali dentro vários tipos de bombons e de ações para vocês. E para você que não conhece japonês, uma deles Miyabara é aqui é o Investir e Coçar, canal mais gostosinho, fala sobre dinheiro, investimentos e também ETFs temáticos, como eu disse antes, Tanakão. E esse ETF aqui, que é o Global X S&P 500 Catholic Velho lá nos Estados Unidos, então você pode entrar na sua conta da Avenue, por exemplo, e colocar CAT, que vai aparecer ele lá, o CAF. Você consegue enxergá-lo lá. No ano ele caiu menos 3,08 e aqui a gente olha desde o seu início, já subiu 174%, Tanakão. Ele começou lá para 2017. O trem não parou de subir. Não sei se vocês repararam ou não nessa coincidência, mas aqui, ó, Global X S&P. Então, esse ETF aqui, ele segue quase, mas quase igualzinho o ETF do S&P. Tanto é que nos últimos 5 anos, eles renderam basicamente a mesma coisa. Porque, como eu disse, aqui na Bolsa de Valores brasileira, o BCAT, até assustei com essa palavra aqui. Meu, se mudar essas palavras aqui, você fica em choque, hein? Mas o BCAT 39, que é o BDR de ETF negociado aqui na Bolsa de Valores brasileira, ele segue exatamente o S&P e exclui algumas empresas. Então, no total, o S&P 500 tem 500 empresas. Para quem não sabe o que é S&P 500, é o índice lá dos Estados Unidos que eles pegam as 500 maiores ações dos Estados Unidos e colocam dentro desse índice, que alguns ETFs replicam também, na verdade. Então, ele pega já essas empresas filtradas e retiram as empresas que não têm valores católicos, por assim dizer. Já trago algumas para vocês aqui, Tanakão. Então, os fundamentos para analisar o CAF, que é basicamente o invista em valores. O CAT exclui empresas envolvidas em atividades consideradas inconsistentes com os valores católicos estabelecidos pela Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos. Então, envolvidas com armas, trabalho infantil, indústria adulta, não é verdade? Tabaco e tirico-tico também, 4,20. Então tem algumas empresas que ele exclui, mas basicamente aqui é minimizar os potenciais erros de rastreamento ao fornecer exposição apenas a empresas envolvidas em atividades consistentes com as crenças católicas. Então, como eu falei para vocês, essa empresa aqui, ó, a Global X, eles têm muitos ETFs temáticos e aqui nesse caso o temático deles é, de fato, investir só em empresas que tem a ver com o catolicismo ou o cristianismo de forma geral. E as empresas, as maiores empresas, são as de sempre, na verdade. Olha lá, Microsoft, Apple, Nvidia, Meta, Tesla, Broadcom, Alphabet, JP Morgan, Google
e também a Costco. E tem várias outras empresas, como eu falei para vocês, que são só as top 10 das 441 ações que tem dentro do S&P. Quais não entram aqui então, Japão? São aqui, ó, Philip Morris Tabaco, Altria Tabaco, essa aqui inclusive é uma das maiores pagadoras de dividendos dessa face da Terra. Lockheed, essa aqui é zica demais, só que é de arma, tá vendo? Boeing, que é arma também. Então, todas essas empresas aqui, ó, até Pfizer e Walgreens, ó, envolvimento em contracepção, aborto, Pfizer, em alguns casos por pesquisas com célula-tronco embrionária. Então, tá vendo? Ó, tem muita empresa aqui que não necessariamente é um negócio, meu Deus, absurdo, ó, Walgreens, entendeu? Então, é um negócio que, de fato, para quem é católico e se importa com esse tipo de investimento, que aí você tem que escolher esse ETF. Mas será que vale a pena? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, apesar dele seguir muito parecido com o S&P, a gente tem um negocinho que não é tão bom aqui, ó, que é a sua taxa de administração. Embora muito baixa, e vocês vão entender porque o japonês está falando isso, tem outros ETFs muito mais baratos. Ela está pagando dividendo de 1% também. Esse ETF aqui, ó. Então, eu não achei, sinceramente, procurei, botei todas as inteligências artificiais daqui para poder achar. Não achei no site da B3, não achei no site da Global X. Inclusive, se alguém da Global X ver, me fale a taxa de administração real. Eles estão contando que é 0,29. Normalmente não é. Normalmente as taxas de BDRs, de ETFs, causam lá para 1,37, 1,5, mas não achei nem lascando, Tanakão. Então, aqui a gente tem o BCAT 39 e, de fato, como eu falei, não achei. Então, mesmo considerando essa taxa que já é alta, olha para você ver aqui, ó, se a gente olhar o comparativo dos ETFs do S&P lá nos Estados Unidos, o SPLG, o VOO, o IVV, o SPY, que são famosíssimos, a gente tem que esse aqui é o mais baratinho, mas tem uma razão de ser mais baratinho, não é verdade? Então, a gente vai olhar aqui agora, olha aqui, ó, valor de mercado, e a gente enxerga que esse aqui é o mais baratinho porque é o que tem menos valor de mercado. É assustador, na verdade. Olha isso aqui, ó. Meu Deus do céu da Terra, olha. Esse aqui é o gigante, que é o VOO. Depois a gente tem o SPY, pau a pau. Mas veja que o VOO é muito mais barato também do que o SPY, inclusive. Que tá quase tudo a pau a pau, esses três aqui, ó. Só escolher a casa que você quer alocar, que é quase tudo pau a pau. Não dá quase diferença alguma, Tanakão. Agora, olha aqui, ó. O CATzinho comparado a eles. É muita diferença, né? Isso mesmo nos Estados Unidos, que não chega nem a 1 bilhão de doleta. Olha a diferença, que é 600 bilhões. E aqui no Brasil, então, a liquidez é menor ainda. Olha esse gráfico aqui, ó. Só movimentos japonesíssimos. E aqui, inclusive, quando o Papinha nasceu, olha que deu uma vrauseada bastante boa também, Tanakão. Então, a gente olha depois de analisar e ver a liquidez, aqui que é quase zero, lá nos Estados Unidos também é muito abaixo. Para finalizar a análise de qualquer ETF, quando a gente compara, a gente tem que olhar a correlação, na verdade. E se a gente olha aqui, ó, é 1, tá vendo? Então, são quase iguais, né? Se a gente olhar a correlação, aqui tá dando que são exatamente iguais. Mas, como eu falei para vocês, são 39 empresas diferentes do S&P ProCath. E se a gente olhar o overlap zero, a gente vê que, ó, pelo menos as principais, maiores pesos de sempre estão aqui exatamente iguais, como eu já disse para vocês também. Então, Tanakão, só se esses valores estiverem muito acima do que você espera, também acaba não dando muita diferença de rentabilidade, como vocês viram, e apesar de muito barato, é muito mais caro quando comparados ao mesmo tipo de ETF, que é um que replica o S&P. Então, ao meu ver, como eu falei, é só se fazer muita diferença para você aqui, né? Então, hoje também é legal esses tipos de ETFs que você pode investir em muitas teses diferentes que você crê, não é verdade? E sucesso na missão, nada contra, entendeu? É só escolher o que você quer investir hoje em dia que você consegue achar ETFs que são, de fato, importantes pro Tanaka. E você, Tanaka, você investiria no ETF desse só porque não tem empresas católicas? Coloca aqui pro japonês pra gente saber como é que tá aí o tacaracatico aí de vocês, pra onde tá indo, hein? E pra você que gosta de ETFs, eu vou deixar aqui um vídeo onde eu mostro 6 ferramentas de ETFs para você aprender a escolher o melhor ETF para você. E desse outro lado, vou deixar um vídeo onde eu mostro 6 ETFs que pagam dividendos mensais aqui na Bolsa de Valores brasileira. Inclusive, um deles está pagando 2 e bordoada por mês.